dizer onde nós estamos. Então, hoje é a aula do dia 30 de novembro, né? Hoje a gente continua a discussão sobre sexo e turismo, né? Sobre turismo sexual. Eu aguardo, né, o envio da síntese, aqueles alunos que não enviaram ainda, né? Da síntese da aula, da síntese dos 2 textos. A próxima aula, dia 7 de dezembro, a gente tem aula expositiva sobre drogas e turismo. Na aula seguinte, dia 14 de dezembro, a gente encerra essa discussão, né? A partir da discussão que vocês vão trazer, as dúvidas, questões e pontos que vocês querem explorar e desenvolver, da síntese da aula sobre drogas e turismo e da síntese dos 2 textos, né? E aí a gente tem um recesso. Aí o recesso inicia dia... deixa eu atualizar vocês aqui. O recesso de Natal e Ano Novo, né? Inicia dia 20 de dezembro e vai até 2 de janeiro de 2022. Então, no dia 4 de janeiro de 2022, nós retomamos a disciplina com o tema Turismo de Sofrimento. E aí, em seguida, a gente tem, no dia 11 do 1, o encerramento da discussão sobre turismo de sofrimento, a partir da leitura de vocês, da síntese, da aula e dos textos, né? No dia 11 de janeiro de 2022, vocês têm que entregar também o trabalho intermediário, né? Isso eu vou querer discutir com vocês o trabalho intermediário, né? Para saber se vocês estão cientes do trabalho intermediário, né? Das questões, né? O que vocês têm que ler, né? Qual que é a bibliografia do trabalho intermediário, para vocês enviarem logo no início de janeiro, não é isso? Então a gente tem aula no dia 4 de janeiro, logo depois do Réveillon. Então ninguém vai poder viajar muito, beber muito, né? Fazer nenhum evento extraordinário, que a gente tem aula logo depois. E aí eu vou apresentar as questões do trabalho intermediário antes da gente entrar na discussão de hoje, para ver se vocês estão cientes dessas questões, né? E da entrega, porque aí vocês podem, quem conseguir se organizar, pode responder algumas questões e me enviar com antecedência, ok? Aí eu dou uma lida e dou um feedback para vocês. Então, o trabalho intermediário eu já disponibilizei para vocês, né? Deixa eu abrir ele aqui, que aí todo mundo vê. Eu enviei para vocês junto com o material, então todo mundo já tem. E os textos. Os textos eu enviei o link dos textos, né? Então o trabalho intermediário é para entregar até o dia 11 de janeiro do ano que vem. Ele é individual, né? Vale 10 pontos, ok? Então, eu quero ouvir de vocês sobre as questões, né? Nara, Luísa e Caroline, né? Vocês vão segurar a disciplina hoje, não é isso? Vocês estão na frente, vocês são a linha de frente dos alunos. Então, a primeira questão, são 5 questões, cada questão vale 2 pontos. A primeira questão é: o desvio é tratado pela sociologia como um fenômeno social normal. Explique essa afirmação, né? Vou só colocar aqui na bibliografia para ver se está informado aqui para vocês, né? Aí tem os critérios de correção, né? Cada resposta deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão, refazendo cerca de meia página, né? Mais ou menos uma página cada questão. As respostas devem ter ancorados nos conceitos e discussões feitas nas aulas expositivas, nas instruções e nos textos de referência, né? Aí prestar atenção nas frases que são construídas, né? Para evitar essas frases confusas e vagas e mal redigidas. Então são 2 textos de referência, né? Que eu já passei para vocês. É o capítulo Crime e Desvio, que está no livro do Giddens, páginas 664 a 676, e o capítulo 10, Desvio, que está no Tratado de Sociologia do Boudon. Então esses, claro que vocês podem
consultar e ler textos complementares, né? Esses 2 textos são os textos de referência para vocês fazerem o trabalho. Então, a primeira questão é: o desvio é tratado pela sociologia como um fenômeno social normal. Explique essa afirmação. Vocês conseguiram ler esses textos? Eu pedi também para vocês lerem na primeira aula, na segunda aula, né, da disciplina. Né? Vocês conseguiram ler? Sim. Eu consegui ler o do Bourdieu, que não é dele, na verdade, né? É o Não, livro, ele é o mas o organizador do texto. livro, é verdade. Eu acho que o autor do capítulo é o Cusson. Maurice Cusson, eu acho. E esse aqui é o... Qual que é o primeiro nome do Bourdieu? Eu não lembro. Então é o Bourdieu Cusson. Raymond. A gente difícil falar em francês, né? Não sei falar em francês o nome do Bourdieu, o primeiro nome, né? Então, o texto é do Cusson. Então, essa primeira pergunta, ela diz alguma coisa para vocês? Assim, vocês têm que, claro, vocês vão ter que voltar aos textos, ler, né? Eu queria ouvir vocês, Nara, Luísa, Caroline. Essa primeira pergunta: o desvio é tratado pela sociologia como um fenômeno social normal. Ou seja, se ele é um fenômeno social normal, ele faz parte das interações sociais, né, dos fenômenos que a gente, né, na escola, né, os conflitos na escola, né, por exemplo, na escola do meu filho, né, claro que tem conflitos, né, faz parte e esses conflitos precisam ser mediados, vai ter conflito e desvio e crime, né, no turismo, no lazer, imagina, o tempo do lazer, o tempo do ócio, o tempo do prazer, né, que é a viagem, que é o turismo, vai emergir interações conflituosas, vai emergir interações desviantes, né? Mas por quê? Vocês têm vocês lembram da discussão do texto? Podem falar. Quem falar vai ganhar 10 pontos, tá? Quem não falar vai ganhar menos 10 pontos. Vou fazer assim com o aluno agora. Pode falar. Eu não lembro muito do Fala um pouquinho mais texto, alto, mas Nari, tá muito baixinho. tá me ouvindo? Eu não me lembro muito do texto que fala sobre isso, mas eu acho que isso devia ser tratado como algo normal, porque a nossa sociedade é heterogênea, então as pessoas têm comportamentos diferentes entre si. Então, uma coisa que eu posso considerar como uma coisa que não é normal, que é um crime, outra pessoa pensa diferente, e isso é uma coisa da sociedade em si. Agora a gente estava conversando da diferença entre países, coisa que lá nos Estados Unidos é normal, aqui no Brasil é considerado crime. Esse é o ponto central, Nari. Você tem razão. Primeiro é importante vocês desenvolverem nessa questão a distinção entre desvio e crime. Qual que é a distinção? Então, primeiro tem que começar por aí, né? Quais são os determinantes? O que determina um desvio, né? O que determina o crime? Quais são os determinantes do crime e do desvio? Então, vocês têm que começar essa pergunta fazendo essa distinção. Vocês lembram? Qual que é a definição de desvio e qual que é a definição de crime? Tá dentro da resposta da Nara. A Nara já apresentou a resposta. Vocês lembram? O crime, ele é definido pela lei. O crime tem uma definição rígida, não é? Então, o que é crime? Vamos pensar um crime recente, né? O racismo, por exemplo. O racismo era tratado pelo Código Penal como uma ofensa menor. Hoje é considerado um crime inafiançável, né? Então, recentemente, quem define o que é crime é o Congresso, né? Os legisladores votam a lei, né? Então, isso vai para o Código Penal. Então, racismo é crime, né? Então, a lei que define. Para isso se tornar um crime de fato, uma pessoa que sofre um crime de racismo, ela tem que acionar o sistema de justiça criminal. Então, o crime, ele mobiliza as instituições, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, os juízes, né, o Judiciário e o sistema prisional. Né? Então, quando você comete um crime, você está mobilizando
todo o aparato do Estado, todo o aparato repressivo do Estado contra você. Então, se um turista comete um crime, na Arábia Saudita, por exemplo, né, uma turista mulher, uma adolescente, uma mulher jovem, né, não sabe, não conhece a legislação, não conhece o Código Penal local, ela pode beber em público, sozinha, e isso lá é considerado um crime. Então, é muito grave, né? Ela vai ter que responder por um juiz, ela pode ser presa, né? Ela vai ter que contratar um advogado. Então, o crime tem uma carga, uma resposta do Estado muito pesada, né? O desvio não. O desvio, nem todo desvio é crime, né? Todo crime é desvio, não é isso? Claro, né? O que é? O desvio é quando você... quando há uma quebra de expectativa, né? Há um choque de expectativa entre o seu comportamento e o comportamento de um grupo social. Então, você vai numa praia de nudismo, por exemplo, se você não aderir às normas daquele grupo, você vai estar cometendo um desvio. A praia de nudismo né, as pessoas têm que se despir, não é isso? As pessoas têm que ter um comportamento não sexualizado, né? Então, o desvio é relativo. Então, se você faz parte, se você vai na Holanda, que é um país que legalizou a produção, né? Produção, comércio e o consumo de droga, né? Ou em alguns estados norte-americanos, né? Ou no Uruguai ou no México, que legalizou, né? Que regulamentou o consumo de maconha. Se você chamar a polícia para isso, se você achar que os turistas que estão consumindo, né, as drogas que são permitidas, você acha que aquilo é um comportamento desviante, você está enganado, né? Então, a mesma coisa no mercado do sexo, em Amsterdã, né? Lá é legalizado. Então, quando você vai ver as mulheres lá nas vitrines em Amsterdã, aquilo não é um comportamento desviante, aquilo é um comportamento legal, né? Não há crime nenhum no mercado do sexo, né? No turismo sexual em Amsterdã, né? Então tem milhares de exemplos, né? Você vai na Índia, por exemplo, né? Vamos supor que a Luísa ganhe uma passagem para a Índia, vai conhecer aquela cidade indiana que é sagrada, que tem aquelas piras crematórias, né, dos corpos na beira do Ganges, chama Varanasi, eu acho. Então lá todo mundo é vegetariano. A cultura daquela região, daquela cidade, as pessoas são vegetarianas. Então, se a Luísa for no restaurante pedir um bifão de vaca, né, fala, eu quero uma picanha aí, as pessoas vão achar o seu comportamento estranho, desviante. Por quê? Por que, Luísa? Porque não faz parte da cultura daquela população. Porque lá, esses animais, né, que a gente trata como produção, né, produção em grande escala de proteína, lá esses animais são sagrados. Então, lá, a religião na Índia, ela tornou sagrado a vaca. Então, se você pedir uma picanha, uma carne num churrascão, as pessoas vão te tratar com, né, vai ser um desrespeito, vai ser um comportamento seu desrespeitoso, grosseiro, né? Como você viaja para uma cidade sagrada na Índia e não tem contato, né? Não se apropria um pouco daquela cultura, né? Então vai ser considerado um comportamento desviante. E a gente pode pensar em milhares de exemplos, né? Dois homens se beijando, né? Na praia do Rio, super normal, super, né? Assim, aí a mesma coisa na Rússia, por exemplo, né? Ou duas mulheres, né? Então lá é considerado crime, lá é considerado desvio também crime, né? Então o desvio ele é muito amplo, ele é muito difuso, ele varia de um grupo para o outro, né? Um exemplo bom também é a parada gay, né? A parada LGBT mais, são muitas letras, não, sabe? Né? O alfabeto todo tá lá, né? LGBTI, sei lá, mais. Então, a parada gay é considerada uma manifestação cultural, social, política, legítima, né? De liberdade, de democracia, né? E no dia seguinte à parada gay, você tem a Marcha para Jesus. Então, para aquelas pessoas que vão aderir à Marcha para Jesus, a parada gay é um evento cultural, um evento turístico, né? A parada gay de São Paulo é uma das maiores do mundo, vocês sabem disso, né? Então, a parada gay de São Paulo é uma festa, né? Um evento turístico que atrai milhares de turistas, nacionais e internacionais.
para as pessoas que vão aderir à Marcha para Jesus, é um evento completamente desviante. As pessoas associam isso com pecado, não é isso? Por quê? Porque os valores delas, né, os valores religiosos, os valores familiares, né, a visão de mundo das pessoas entra em choque com os valores das pessoas que aderem à parada gay, né, que é a liberdade de expressão, liberdade sexual, né, liberdade de identidade, né. Então você tem esse conflito. Então o desvio, a Marcha para Jesus pode ser considerada um fenômeno desviante para quem aderir à parada gay e vice-versa, né? Quem participa da Marcha para Jesus acha aquela manifestação é escandalosa, né? Associado com pecado, associado com desvio, né? Então tem milhares de exemplos no turismo, né? Vocês podem dar exemplos aqui, muitos. Então, agora que vem a parte difícil, agora que vem a parte interessante. Espera aí que meu computador está cheio de aviso aqui, né? Agora que vem a parte interessante, que é a sociologia. Como que a sociologia explica isso, né? A área começou a tocar nesse ponto, né? Então, para as teorias sociológicas, aí tem muitas teorias sociológicas. Aí eu não apresentei as teorias sociológicas do desvio para vocês, porque são muitas. Tem a teoria da anomia, tem a teoria dos rótulos, tem a teoria marxista, né, criminologia crítica. Eu não apresentei porque senão ia tomar muitas aulas. Para vocês entenderem as teorias, eu teria que dar muitas aulas para vocês sobre isso. Tem a teoria da escolha racional, tem a teoria da aprendizagem, tem a teoria desenvolvimental, né, que é a teoria da trajetória infracional dos sujeitos, né, dos indivíduos. Então são muitas teorias. Tem a teoria da subcultura, etc. Então, para essas, eu não vou pedir para vocês explicarem cada teoria, claro, né? Mas para a sociologia, como a Nara já até adiantou a resposta, né? Como a gente vive numa sociedade muito complexa, né? Pensa quais são os desvios de uma sociedade tribal, uma sociedade pequena, uma sociedade Yanomami, por exemplo. O que eles consideram como desvio, né? Algum ato que profana os rituais religiosos, ou algum ato sexual, ou seja, é um rol pequeno de desvios, né? Você pode contar aí, 5, 10, 15, né? Poluir a natureza, né? Jogar mercúrio na natureza, considerar isso um desvio, um crime, né? Eles não têm um código penal próprio, né? Então, para eles é desvio, né? São dentro da nossa sociedade. A sociedade tem, né, o código penal. Então, para uma sociedade tribal pequena, Yanomami, o rol de desvios, o comportamento entre os indivíduos é mais homogêneo, é uma sociedade mais homogênea, né? Quando você vive numa sociedade democrática, urbana, capitalista, né, que recebe fluxo de imigrantes, né? Você tem trabalhadores, você tem imigrantes que vêm para o Brasil do Haiti, da Venezuela, da Nigéria, né? Principalmente em São Paulo, claro, né? Não é distribuído. Então, é uma cidade muito complexa, uma cidade que tem 210 milhões de habitantes. Então, os grupos que vão constituir a sociedade são muito heterogêneos, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, do ponto de vista de visão de mundo, de relação com a alimentação, né? Então, se a Nara convidar a Luísa para um churrasco na casa dela, a Nara vai descobrir que a Luísa é vegana, que é super chita, né? Que não come nada, né? Só come brócolis, não é isso, Luísa? Só come, então vai considerar o churrascão da Nara uma coisa grosseira, uma coisa desrespeitosa, né? Os veganos têm uma série de valores que eles compartilham entre eles, não é isso? Tem gente que detesta vegano, tem gente que detesta carnívoro, né? Quem come carne. Então, os grupos, do ponto de vista de estilo de vida, comportamento e etc., são muito desiguais, são muito heterogêneos, né? Então isso gera esses conflitos, né? Então, para a sociologia, é impossível uma sociedade sem desvio, sem crime, né? Mesmo uma sociedade totalitária, né? Pensa numa sociedade como a Coreia do Norte, por exemplo, né? Ou o Irã, onde a política e a religião se fundem, né? É uma sociedade teocrática. Mesmo uma sociedade totalitária, que vigia, que tenta controlar, né? Que a internet é controlada, né? Os meios de expressão são policiados. Mesmo uma sociedade assim, Conto da Aia, vocês viram o Conto da Aia? Vocês já assistiram aquela série? É muito legal, né? Então, as mulheres voltam para o ambiente doméstico, né? A primeira coisa que
essas sociedades teocráticas fazem isso, tira a mulher do mercado de trabalho, né? Acabou de acontecer no Afeganistão, vocês viram no Afeganistão? Então você tinha as mulheres ocupando cargos de juízes, né? Ocupando cargo no sistema de justiça, na universidade, muitas pesquisadoras, né? São mulheres. Então o Talibã cortou, é proibido, né? Você tem uma sociedade muito rígida, muito autoritária, a hierarquia entre homens e mulheres tem um caráter religioso, divino, né? O homem está aqui, a mulher está lá embaixo, né? Coitada, a mulher nem aparece, né? Está lá embaixo. Então as mulheres são proibidas de ter poder, né? Então elas são confinadas na vida privada, na vida doméstica, ou seja, tira as mulheres. Para os homens isso é bom, né? Porque aquelas mulheres super competentes estavam ocupando cargos na universidade, todos vão perder o emprego. Então os homens vão ocupar a vaga delas, né? É como os nazistas fizeram com os judeus, né? Então você se apropria do que é dos outros, né? Do cargo, do trabalho, etc. Então mesmo nessas sociedades extremamente autoritárias e rígidas, há desvio, né? Ok? Hein, gente? Agora foi só vocês duas, agora vocês têm que segurar a disciplina. Ninguém pode faltar não, viu, Luísa? Você não pode sair, a internet não pode cair para a Nara nem para a Luísa. Então, vocês têm alguma pergunta sobre essa questão, alguma dúvida, assim, né? Vocês querem que desenvolva algum ponto? Podem falar. Entendi. Até aqui não. Eu ajudei vocês a compreender a questão, tá claro? Aham. Sim. Então, vocês podem trazer exemplos. Gente, como a aula está sendo gravada, muitos colegas não estão assistindo a aula, então vocês podem trazer exemplos para ilustrar, né? Como que o desvio é normal, como que é impossível você ver numa sociedade sem desvio, né? Porque o desvio vai depender o desvio depende, a reação ao desvio, né? A Luísa, por exemplo, vai no Pantanal, aí deixa cair uma cinza de cigarro ou alguma coisa que pode provocar algum dano naquele ambiente, um ambiente muito sensível, né? Então as pessoas, os outros turistas vão achar o comportamento da Luísa completamente desviante, né? Então o desvio no turismo tem milhares de exemplos. Vocês podem trazer exemplos que mostram como que o desvio ele é diferente entre as sociedades e como que dentro de uma sociedade ele muda também. Isso aqui é interessante, né? Então o consumo de droga, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, o consumo de maconha, no caso, sempre foi considerado um desvio, um crime. Agora ele pode ser considerado desviante, mas do ponto de vista da lei, não é mais crime, né? Em alguns estados americanos, claro. Né? Isso vale em relação a vários exemplos, né? Ok? Vamos passar para a próxima questão, né? De que maneiras somos todos criadores e violadores de normas sociais? Desenvolva com um exemplo do turismo. Então, o que essa questão traz para vocês, né? O que vocês... Né, do ponto de vista da leitura que vocês já fizeram, como que vocês desenvolvem, explorem, como vocês vão explorar essa questão. Pode falar, gente. Eu acho que no ponto de violadores, no texto que está no livro do Bourdon, acho que ele fala sobre não há uma homogeneidade no pensamento, ainda que coletivamente a gente tenha decisões que a gente cria culturalmente, não há homogeneidade. Então sempre vai ter alguém que possa estar diferente a essas normas culturais que a gente cria. Então talvez esteja aí os violadores. Ao mesmo tempo, é aí que é o ponto. Ao mesmo tempo, nós somos criadores de normas sociais, ou seja, a gente defende um conjunto de valores, né? Que se o outro violar, a gente vai considerar um desvio, e ao mesmo tempo a gente está violando os valores dos outros, né? Por exemplo, em relação à parada gay, como que vocês vão explorar isso, hein, Nara? Eu acho que a parada gay aqui no Brasil, pelo menos eu tinha dito, né, que para aquele grupo que participa, que tá ali naquela parada, que eu Não acho só super o grupo que normal. participa, mas também o grupo que apoia, por exemplo. Eu nunca participei Sim, da parada gay, mas eu acho absolutamente legítimo, né? Eu acho que sim, eu posso participar, né? Eu, minha mulher, meu filho, a gente pode ir. Eu nunca participei, sei lá por quê. Mas sim. eu poderia, mesmo não participando, eu tenho uma adesão aos valores, né?
eu compartilho. Então, se eu receber uma pessoa na minha casa ou encontrar um colega de trabalho que condena, eu vou sair em defesa. Eu falo assim, não, você que tem errado. Né? São valores universais. Né? Eu vou tomar uma posição de defesa dessa manifestação. Né? Então, eu defendo. Eu excluo quem ataca, quem é contra esses valores, eu vou excluir. Eu vou falar assim, não, você está num grupo errado. Você né, tem um posicionamento equivocado. Né? Então, quando a gente defende os nossos valores, a gente ataca quem desvia, quem viola esses valores. Né? Mas pode continuar, Nara. E isso é o contrário também, né? Que acho que principalmente as pessoas que são preconceituosas, né, que não vão achar aquilo ali é super normal e tal, que não é uma coisa que deve acontecer. E você estava falando de exemplo, eu queria até ver se isso entra como exemplo. Por exemplo, da última Copa do Mundo, que foi na Rússia, a gente viu que tinha muita gente que ia lá sem saber a cultura do povo russo, né? Sim. Então a gente viu muita notícia de turistas que acabavam violando E a gente algumas. tem que ser compreensivo com isso também, porque não é uma coisa fácil, né? Porque o alfabeto russo é completamente estranho, não é isso? O idioma é completamente estranho. Os valores, né? A falta de contato que a gente tem com Sim, com a arte russa, ou seja, até a nossa consumo que a gente faz de série, de filme, de tudo, de música, de rock, é tudo americano, né? Então a gente acaba que ignora a maior parte dos países, das culturas, a gente é completamente ignorante, né? Não é uma coisa que a gente tem acesso facilmente, né? sim. E eu lembro que na época, acho que foi muitas agências de turismo aqui no Brasil, que começou a criar cartilha para quem ia viajar para ver a Copa, das principais coisas, assim, de se atentar lá. Por exemplo, a questão de protesto não entra dentro disso, que lá é bem A ditador repressão do contra isso. Estado lá é muito violenta, né? Então, quando tem parada gay, quando tem qualquer manifestação sobre liberdade, né, a repressão do Estado é muito violenta. Você é preso e fica preso, né, em muito tempo. Então, uma coisa simples, né? Sim. Então, acho que isso é um exemplo que entra dentro dessa segunda questão, né? Que aqui no Brasil, mesmo com todos os problemas que a gente tem, aqui a gente tem certa liberdade para fazer, por exemplo, a parada LGBT, fazer protesto e tal. Mas você indo para uma outra cultura, para uma festa que é mundial, você tem que ir para dentro das normas dele. Não é as mesmas que a gente segue, né? Então a gente está violando as normas sociais deles, no caso. Sim. E essa questão diz muito sobre o turista, né? O turista é sujeito que tem trânsito, não é? O turista ele vai, fica 2 dias, 3 dias e volta. Então o turista ele não tem uma adesão a valores que são diferentes, né? Assim, por natureza, a viagem ela é muito rápida, é superficial, é trânsito mesmo, né? Então, o lugar do turista é um lugar de choque cultural. Isso é interessante, né? Vocês podem explorar isso também, né? Eu acho que isso vai acontecer muito no ano que vem, com a Copa do Catar. O Catar tem uma Ah, cultura sim, muito sem diferente. dúvida, é um conflito, porque os turistas ingleses, os turistas alemães, eles bebem o tempo todo, né? Então, você vai ter que mudar a legislação do país, né? Aqui no Brasil, por exemplo, na Copa que teve aqui, a FIFA exigiu a liberação de venda de bebida dentro do estádio. Vocês lembram que era proibido? Aqui no Brasil é proibido, né? Até pouco tempo atrás era proibido por causa de briga de torcida organizada. Isso é uma coisa do Ministério Público, né? Tem a ver com as torcidas. É uma característica local aqui, né? Então as pessoas podiam beber no entorno do Mineirão, mas não dentro. Hoje já pode beber. Então, por causa da FIFA, por causa da Copa, a FIFA exigiu, olha, a gente tem patrocinadores de bebida, de álcool, né? Então, a Budweiser, essas marcas internacionais, a Heineken, né? Essas marcas mundiais que vendem para o mercado global, elas têm que aparecer, as pessoas têm que consumir, né? Então, é legal quando o turismo força uma mudança no território, né? Então, por exemplo, as mulheres no Irã, elas podem assistir agora a partida de futebol, partidas esportivas dos estádios. Na Arábia Saudita também, por causa da Olimpíada, né? Acho que foi por causa da Olimpíada ou da última Copa, não sei. Então,
as mulheres foram autorizadas a frequentar estádios de esporte, né? De vôlei, basquete, futebol, essas coisas, né? E até então elas só podiam ir com a família, com os homens da família, né? E agora é autorizado, né? Então é legal quando o turismo internacional, ele provoca essas mudanças, né? Também é um gerador de mudança, então é um ponto que vocês podem explorar também, né? Ok? Mais alguma questão? Alguma pergunta sobre essa questão? Algum ponto que vocês querem explorar? Podem trazer exemplos também, né? É sempre bom, né? Exemplo na primeira e na segunda questão fica mais claro para vocês e fica mais claro para vocês desenvolverem a discussão, né? Os conceitos, né? Ok? Ok. E sobre a terceira pergunta, como a sociologia do desvio incorpora questões e problemas do turismo, né? Que é o tempo livre, o hedonismo, né? A busca por prazer, as motivações dos turistas, né? As interações entre os turistas e a população local, trocas e conflitos, né? Com os nativos, né? Trocas culturais e conflitos religiosos, conflitos culturais, conflitos políticos, né? O choque cultural, religioso, né, e etc. Né? Desenvolva com exemplo. Essa questão ela é derivada da primeira e da segunda. Né? Uma vez que você respondeu a primeira e a segunda, você responde essa terceira tranquilo. O que vocês acham? Hein, gente? Vocês podem falar, porque só tem vocês duas. Então vocês têm que falar, vocês têm que participar, né? Dentro dessa questão, acho que entra muito, por exemplo, Amsterdã, né? Pode pegar o exemplo de Amsterdã. Aqui é importante vocês chamarem, destacarem os conceitos que compõem o turismo. Né? Quais são as características intrínsecas ao turismo? Né? Tempo livre, a fuga da rotina, né? O turismo como escapismo da rotina, do cotidiano, o turismo como um tempo de busca de prazer, né? Então o turismo sexual é muito comum, né? E aí não necessariamente tem que se passar pelo mercado sexual, né? Você pode explorar, por exemplo, a interação afetivo-sexual, né? Entre turistas mulheres e nativos brasileiros homens, né? Ou vice-versa, turistas homens e nativas mulheres, né? Então, Acho que vai ser muito difícil. Oi? Vai ser muito difícil. Acho que vai ser muito difícil ver. Eu, pelo menos, não conheço texto que fale sobre a mulher que vem em busca. Tem um texto, eu passo para vocês. Vocês têm que buscar, claro, né? Vocês podem buscar no portal da CAPES, no Google Acadêmico, tem, né, internet, vocês acham. Mas tem uma dissertação que eu já li, eu tenho ela, que ela, não sei, eu achei de uma pesquisadora, né? Que ela entrevista as mulheres que vêm dos países da Escandinávia. A Escandinávia é o extremo norte da Europa, né? A Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, são os lugares mais frios do mundo. Então são turistas, mulheres desse país que vêm para o Brasil, né, para o Nordeste, né? Normalmente as pessoas buscam o clima, né? Do Nordeste, a praia, o sol, e tem relações afetivas sexuais com nativos, com homens, né? Aí a dissertação é sobre isso, vai entrevistar as turistas, vai entrevistar os homens, né? Como que eles entendem, definem essas interações, né? E que não passam pelo turismo sexual, né? Pelo mercado, né? Tem essa assimetria, muita violência, muita exploração sobre as mulheres, né? Mas você tem razão. O padrão é o homem, né? O turista homem com perfil, né? E as mulheres, né? A interação com os nativos e com as mulheres, né? Mas então, vamos pensar nessa terceira questão, porque essa terceira questão vocês têm que explorar as características intrínsecas ao turismo, né? Que pode estar associado com, que pode gerar interações desviantes, né? Que pode gerar algum tipo de conflito, né? Vamos pensar aqui no Carnaval em Belo Horizonte, vamos pensar em exemplos que vocês conhecem, né? Exemplos próximos a gente, não precisa só falar do Irã, da Arábia Saudita,
da Rússia. A gente pode pensar em exemplos concretos, fazem parte da nossa, já fizeram parte da nossa experiência, né? Vocês podem destacar o perfil, por exemplo, o perfil do turista e o perfil da população nativa, né? Tem muitas características que vocês podem explorar, né? Pode falar, Nara. Nós vamos falar do turismo sexual, que aí nessa parte que fala sobre as interações, motivações também. Daquele texto, eu esqueci se foi a Cassiana ou a Adriana que escreveu, mas ela fala sobre as mulheres que vão para a Itália, vão para a Europa e tal, em busca, seja de um romance ou então de uma questão econômica melhor do que aqui do Brasil. Então, acho que o turismo provoca essas questões, né? Essa mobilidade, ela chama de mobilidade internacional, né? Então, são mulheres que começam um relacionamento aqui, né, no Nordeste, né, em Salvador, em Fortaleza, etc. E esse relacionamento com esse turista europeu vira uma relação, né? Às vezes começa no mercado sexual, vira um relacionamento e aí vira um relacionamento convencional, ou seja, sai do desvio, né, do turismo sexual e vai para um relacionamento convencional, vira casamento, né, e migra. E tem essa migração internacional para a Holanda, para a Itália, para vários países. Né? Sim. E eu me lembro de um texto que eu li um tempo atrás, aí era de uma mulher que ela entrevistava mulheres que não necessariamente trabalhavam com prostituição, mas que estavam ali naquele meio, conviviam com pessoas naquele meio antes da Copa do Mundo do Brasil. E muitos falavam que tinha interesse de conhecer mais os estrangeiros, talvez tentar um relacionamento com eles e tal, e mudar de país, quem sabe, ir para outro lugar, tentar uma vida melhor na Europa, principalmente, que muitos falavam. Eu acho que, de certa forma, o turismo provoca isso, e essas interações e tanto dos turistas quanto dos moradores, né? Sim, você tem razão. Bom dia, Dara. Bom dia, gente. A Dara acabou de entrar, mas o nosso tempo, né, da primeira parte da aula vai encerrar daqui a uns minutinhos, tá, gente? Então, então eu vou encerrar. Mas não é pra você ir embora não, viu, Dara? É pra você voltar na segunda parte. O link da segunda... Eu vou mandar o link da segunda parte no grupo, no WhatsApp, tá bom? Tá bom. 9h15 a gente volta. Hein, Dara? Só para situar você, a gente está discutindo aqui as questões do trabalho intermediário. Tá. A gente tem a aula de hoje e mais 2 aulas. Depois a gente tem um recesso. Recesso de Natal e de Ano Novo. No dia 4 de janeiro a gente retoma a disciplina. Sim. A gente vai discutir turismo, sofrimento. E no dia 11 de janeiro, ou seja, logo no início, né, do mês, aí vocês têm que me enviar o trabalho intermediário, que é o trabalho individual. Beleza. Que vale 10 pontos. Então, eu estou discutindo aqui as questões para vocês entenderem, né, as perguntas e desenvolverem, tá bom? E quem tiver disponibilidade, quem conseguir escrever alguma questão antes, me envia que eu dou uma lida e dou um retorno. Okay? Beleza. Então, vamos encerrar agora, né, são 8:45, e aí às 9h15 a gente retoma, tá bom? Tá bom. Então, até mais então, gente. Vamos tomar um café, 9h15 a gente volta. Então, tá bom, até. Até daqui a pouco.